Olá, boa noite a todos. 20 horas. Mais uma live aqui pelo perfil do Claven. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos que estão chegando por aqui. Hoje nossa live tem como convidado especial pastor João Brito, pastor da Igreja Batista da Alameda de Santa Felicidade. Tenho certeza que vai ser uma live cheia de chaves do Senhor, trazendo algo que vai nos inspirar a respeito da oração, né? Nós, no mês de abril todo, estamos nas nossas lives de segunda-feira abordando o assunto oração. Semana passada estivemos com o Conrad aqui orando por cura e hoje o pastor João Brito vai estar trazendo um outro tema, mas sempre dentro do assunto oração. E no dia 26, segunda-feira que vem, às 20 horas, nós já temos recebido vários testemunhos de curas tanto emocionais como curas físicas, para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós vamos estar trazendo esses testemunhos na segunda-feira que vem. Eu já quero chamar o pastor João Brito por aqui, para a gente não perder tempo. Vamos lá, por favor, só me diga se o som tá, como é que tá a conexão, enquanto a gente aguarda o pastor chegando por aqui. Olá, Boa noite, tudo bem, Karim? tudo bem, pastor João Brito? Como estão? Tô bem, graças a Deus. Que Bom, alegria, né? Que muito bom. alegria a gente estar aqui. Eu estou bem feliz, muito animada, porque desde o início do mês Deus tem fervido no nosso coração o assunto de oração. E nós, enquanto Ministério de Libertação e Cura, não tem como não abordar a oração não só como uma Uhum. arma. Sim. Até eu li um livro uma vez que foi Lendo Efésios com John Stott, que está aqui, onde ele fala muito sobre a armadura de Deus, logicamente, mas a arma ele traz como um estilo de vida. Ele Uhum. traz a oração não só como uma arma. A oração deve ser constante, deve ser um estilo de vida de todo cristão, né? Então, antes mesmo da gente entrar em assuntos de batalha espiritual ou mesmo do mapeamento, não tem como não trazer o assunto de oração à tona, É né? verdade. Então, nós pensamos, porque me impactou muito, Pastor João, quando eu vi que você começou a fazer as suas lives à noite, meia-noite. Para quem não sabe, o Pastor João Brito faz uma live todo dia, à meia-noite, há quase um ano. Começa falando um pouquinho como que surgiu esse desafio, pastor. Muito bom. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? Me sinto muito honrado de estar aqui com você e esse grupo aí especial que tem acompanhado. Acompanhei um pouquinho semana passada do pastor Luiz Wagner sobre as Uhum, experiências com Deus, foi muito bom. E quando nós colocamos essa questão da live, né, de oração meia-noite, a gente, nós começamos num direcionamento de Deus, mas nós orávamos, tínhamos um horário diferente de oração, não com live, né? Então a gente já tinha uma prática de oração pela madrugada, e aí durante uma conversa com um pastor amigo, ele falou que ia começar a orar pela live. E eu falei, poxa, que legal. E ele me incentivou muito a fazer isso. E eu falei, mas eu vou fazer e vamos ver como é que vai acontecer essa parte aí. Aí fui orar um pouco a Deus, pedi um direcionamento, e de repente veio um texto na minha mente, em Provérbios 3, verso 9, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com as primícias feitas de todas as suas plantações. Quando essa palavra primícias queimou no meu coração, meus olhos se abriram, eu falei, meu Deus, é isso, vamos oferecer ao Senhor os primeiros minutos do nosso dia. E eu digo para você que talvez alguns perguntam, mas pastor, e o cansaço, né? Às vezes domingo, eu estou bem cansado no domingo.
Quando acaba a live, eu estou super renovado. Então, esse texto foi o texto que nos guiou para esse momento onde a gente decidiu, não começamos por causa de um problema, não Uhum. começamos por causa da pandemia, mas nós começamos por um direcionamento da palavra, dizendo, olha, primícias, eu quero as primícias. E não é envolvendo só a área financeira, mas é envolvendo o seu corpo, a sua alma, o seu entendimento diante de Deus. Então, esse texto para mim foi algo assim que me impactou e fluiu, sabe? Foi uma coisa assim que veio ao meu coração, mas eu pedi confirmação, inclusive, disso. A gente sabe que tem que Uhum. orar, a Bíblia fala, decreta para a gente, né? O mandamento, orar sem cessar. Sim. Mas eu queria saber o horário. Qual horário, Senhor? E aí o pessoal veio. E está acontecendo aí. Vamos completar amanhã, depois da manhã, 1 ano. Um ano. 363 dias hoje. É isso aí. E você Uma sabe, benção. professor João Brito, que quando eu fui lhe convidar, eu estava fazendo a agenda, eu não sabia que ia ser exatamente na semana que ia completar um ano. Sou Falei isso sincera para a para Débora. falar. É, Eu não verdade. sabia e eu fiquei surpresa. E eu disse assim, uau, porque desde a minha cabeça eu tinha como perseverar em oração. A gente Uhum. trazer um incentivo, uma palavra de encorajamento àqueles que querem orar, querem ter uma vida regrada de oração, mas não conseguem manter essa vida de oração. Quanto foi importante eu ver essas lives à meia-noite, porque além de entregar os primeiros minutos do dia, que realmente está começando à meia-noite um ali, como o pastor falou dessa palavra das primícias, que eu também não sabia, mas foi muito legal de ouvir, mas também como você veja manter uma perseverança, uma constância. Eu queria te perguntar o seguinte, pastor, quando você recebeu essa direção de Deus, você sabia quanto tempo ia ficar orando ou não? Quanto tempo, qual Não, período? no início não. Isso é bem interessante que você falou. No início eu não tinha uma questão de tempo, né? Uhum. Mas quando a gente começou, para você ter ideia, nas primeiras semanas nós tínhamos de 80, chegou a 120 pessoas conectadas, né, nesse tempo. E foi algo assim, me assustei, até com a quantidade de gente que foi entrando, participando, convidando, e as curas foram acontecendo. Mas essa palavra que você falou agora, perseverança, para mim é uma chave. Né? Eu falava isso com a Débora hoje, nós conversávamos sobre isso. As pessoas Uhum. começam muitas coisas e vão parando. Começam uma Certo. semana, um mês, daqui a pouco param. Uhum. E algo interessante, né, nessa questão é que eu entendi de Deus que eu poderia conduzir pessoas para esse tempo de oração. Então, quando Deus vai te capacitando, te direcionando, você vai testemunhando disso, a gente tem essa autoridade de encaminhar, de direcionar as pessoas. É como um discipulado. Você não Uhum. é Jesus, né? Mas você direciona para Jesus, sempre apontando Sim. para Ele. Então, quando eu olho para essa realidade, eu vejo que a perseverança, a constância, Paulo fala isso, ser de firmes, tem que ter firmeza e Uhum. constância, não basta só ser Uhum. firme, eu preciso ser constante nisso. Então, isso para mim foi um norte, um direcionamento muito claro, que a gente não deveria começar e parar do nada. Precisaria Sim. ter um desenvolvimento, e eu comecei a receber testemunhos, isso é importante destacar. Eu comecei a Uhum. receber mensagens, não só de pedidos, mas dizendo, pastor, eu não orava. Eu não tinha Olha. esse tempo de oração. E isso, para Uhum. mim, foi uma resposta incrível, porque as pessoas começaram a buscar a Deus a partir, na oração, a partir desse momento. Então, esse despertamento nos corações, para mim, valeu muito. Né? E eu digo que até mais do que as curas. Porque se uma Certo. pessoa começa a orar, sendo despertada, ela vai experimentar muitas coisas e ela vai presenciar isso, né? Então isso Uhum. para mim foi muito, muito importante. Essa chave aí da perseverança é algo tremendo.
Uhum. E foi interessante porque nós não conversamos antes sobre isso para eu saber se já tinha uma palavra certa. Você vai orar por um ano, você vai orar por. Projetou isso um período e acabou Aham, estendendo. sim. Mas nessa semana, né, na quarta, que o pastor falou que está completando um ano, o que que você pode dizer, além desses testemunhos que vieram como fruto dessa obediência e dessa constância, o que que você pode dizer, pastor, que foi assim também um desafio, porque eu penso que não foi fácil manter a Não foi constância, não. não é fácil. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso? Posso. São detalhes, né, que a gente teve desses 363 dias, a gente foi um dia somente que a gente teve um problema com a internet. A gente estava em Certo. um lugar bem assim isolado e eu entrei em crise. Falei assim, meu Deus, não vou fazer a live hoje. E aí, de novo, Deus usou a minha esposa. Assim, amor, calma, porque isso não é algo assim que você deve levar no sentido a ficar quase doente, né, desesperado, porque não aconteceu. Existe um fator, né? Existe uma situação. E aí eu fiz um comunicado. Interessante que eu fiquei leve depois, né? Fiquei tranquilo, porque a gente às vezes cai nessa questão da. Tem até uma mensagem de um pregador, não vou lembrar agora. Há erro na sua santidade. E às vezes nós erramos buscando a santidade porque nós entramos quase no legalismo, nós entramos numa guerra de regras. Ó, a Débora acabou de escrever a palavra aqui, ó. Eu falei, ela Legalismo. escreveu. E Estão a gente aliados os entra, dois. exato, a gente entra nisso, sabe? E tem que ser algo leve. Eu falei isso na mensagem ontem. O evangelho não é pesado. O evangelho é leve. E às vezes nós queremos carregar um peso que Jesus está dizendo: trazei sobre mim todo o peso. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, Sim. viver na questão da oração não pode ser peso, não pode ser Uhum, algo de palavras difíceis, não, leveza, uhum, uhum. tranquilidade. Então, quando eu olhei para isso, eu percebi que nesse um ano as coisas foram acontecendo de uma forma natural e só temos que agradecer a Deus pelo movimento e como que as coisas foram acontecendo. Mas eu tive algumas lutas. Você falou de Sim. lutas É e isso que eu queria que você é, abordasse, porque a gente fala assim, tá um ano orando meia-noite. Ah, ele é o uhum. pastor, né? Então é fácil falar agora que passou esses 363 dias, mas e no dever deles, como é que foi? Quais os desafios, né? Um dos meus desafios era a questão de você começa meia-noite e depois eu conseguir dormir, né? Porque você fica, os pedidos estão na cabeça, você ora por muitas pessoas, então era câncer, e Covid chegando, e pessoas morrendo, e as coisas vão assim, isso me pegava em alguns momentos, né? E aí você demora a dormir muitas noites. E aí você tem que levantar cedo, porque a Duda, ela ia estudar de tarde, mas ela começou a estudar de manhã. Então você dorme tarde e acorda cedo Acorda demais. Então cedo. tem noites que eram 4, 5 horas, né, que eu conseguia dormir. Então, e quando eu volto da escola, muitas vezes eu não consigo voltar a dormir. Então o dia já vai ficando um pouco mais desafiador. Então, isso começou a mexer, sabe? Até no físico. Então, cansaço vinha, dor de cabeça. Então, esse foi um dos momentos assim que eu percebi que estava mexendo um pouco até comigo, no meu físico. O Uhum, humor vai uhum. embora, tem hora, né? Você fica mais estressado, mais Com agitado. sono, E é. com sono, eu sou agitado por natureza. Então, isso começou há alguns dias a mexer comigo. Então, Uhum, acho que talvez o maior desafio tenha sido isso, sabe? Porque eu experimentei isso quando eu orava, quando eu comecei a orar muito,
há 5 anos atrás, eu tive um despertamento espiritual que eu comecei a orar às 5 da manhã. Então eu orava das 5 da Ok. manhã até às 8 da manhã. Só que eu estudava à noite, então eu trabalhava durante o dia e eu estudava na faculdade. Então quando eu chegava na faculdade, eu estava quase um zumbi, né? Aquele olho fundo, cansado. E eu fiz isso por 2 anos consecutiva, de uma forma consecutiva. E aí eu cheguei um momento e falei assim, eu preciso mudar meus horários. Então a vida de oração, ela te disciplina também a você não entrar num desespero louco. E Deus vai te Uhum. direcionando isso, porque senão vai se tornar aquilo. Você fica doente por estar orando. E Deus não quer Ok. isso, né? É, Você precisa então ser você veja, a tratado, gente, né, no tempo. você já está dando algumas dicas aqui de como começar, né? Primeiro você tem que Isso. entender a voz de Deus, por que que ele está te chamando para orar. Aí você Uhum. começa, você entende os seus limites, aquela questão de não pode ser um peso, mas ao tempo você tem um compromisso com Deus, Perfeito. e isso tem que ser levado de forma leve. E quando você começa a andar nesse propósito que está caminhando de forma leve, em obediência e constância, também começa a ter frutos bons que vão animando a continuar, né? Exatamente. Eu, Então, quando eu comecei a orar pela manhã, e às vezes alguém me pergunta assim, né? Uma das perguntas mais, assim, a pergunta clássica. Você começou a orar muito tempo, 3 horas direto? Eu falei, não. Eu começava a orar 15 uhum, minutos, 10 uhum. minutos. E às vezes eu orava, olhava para o relógio e falava assim, nossa, eu acho que eu orei hoje 1 hora. Quando eu olhava para o relógio, 10 minutos. Né? É aquela crise de você querer fazer algo, né? E aí foi interessante, porque um momento eu esqueci relógio, eu esqueci tudo. E eu me derramei na presença de Deus. Quando eu abri meus olhos, eu tinha orado mais de 1 hora. Eu falei assim, meu Deus, isso nunca aconteceu. Uau, E aí passou. Deus me deu um texto, Karine, muito... esses anos, né, que se passaram, eu nem sabia que esse texto estava na Bíblia. E aí Deus falou ao meu coração, em Marcos capítulo 1, 35, que vai falar da vida de Jesus, né? Antes do amanhecer, Jesus saía para um lugar isolado e ele buscava ali o seu pai. Quando Uhum, eu li esse texto, poxa, antes do amanhecer, eu fui estudar um pouquinho sobre ele. E antes do amanhecer, na região onde Jesus morava, era antes das 5 da manhã. Porque para amanhecer, 6 da manhã, o sol já estava lá. Então eu percebo que Jesus levantava cedo para orar. Ele buscava o Senhor, o seu Pai, bem cedo. Quando eu li esse texto, eu falei assim, é isso. E aí foi onde eu comecei a desenvolver minha vida em oração. Então eu copiei Jesus, tá? E aí, agora, bom nesse modelo, novo... bom Exatamente. modelo. Exatamente. É o modelo que ensina como orar e é o modelo que mesmo sendo... Isso é interessante. É uma chave aqui, ó. Uhum, sim. Jesus 100% homem e 100% Deus. Por que que Jesus precisava orar? Se ele é Deus. Mas Jesus não veio só como Deus. Jesus veio como homem. Então, como Uhum, homem, ele precisava ter intimidade com o seu Pai. Então, isso é uma uhum, coisa que a gente pode olhar para ele e ver que ele buscou. Por isso que ele enfrenta deserto, tentação. Ele conseguia sair de manhã, ele só saía para as aldeias depois desse tempo de oração. Ou seja, ele tinha um preparo emocional para sair nas aldeias e começar a ministrar cura. Gadareno, enfermos, pessoas mortas. Então isso encheu Jesus, mas ele, antes de sair, ele estava muito cheio da presença do Pai dentro dele. em conexão, né? Direta. Exatamente. Conexão direta. Você sabe, foi interessante porque eu estou relendo dois livros ao mesmo tempo e é outra coisa que para mim é muito importante aqui falar, porque quem vê eu falando de livros acha que eu li livros a minha vida inteira. Hoje é fácil eu começar e ler dois, três livros ao mesmo tempo e terminar, mas não era assim. Eu precisei ter essa regrinha de me forçar e de ter constância e de começar
e dedicar isso para Deus, para daí virem os frutos e me animarem a continuar. Mas eu tô Sim. lendo um livro que é do Watchmania, O Poder Latente da Alma, de novo, tô lendo pela segunda vez, em paralelo com a Jessie Penn-Lewis, ela que inspirou o Watchmani. Ela é antes Olha dele. só, que E fala legal. sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual. O livro chama-se Guerra dos Santos, é bem denso. Agora, eles estavam falando praticamente a mesma coisa. Se você quer ser cheio do Espírito Santo e você quer andar no Espírito conectado antes de ir e ver os milagres, as maravilhas, a ação do Espírito fluindo através de você, você tem que estar em oração buscando essa conexão. Olha aí. Então foi isso que você falou. Jesus primeiro se conectava de espírito com espírito, e quando ele estava cheio do espírito é que ele saía. Muito bom. Foi muito Perfeito. interessante você citar isso, porque ontem à noite eu estava lendo nesses dois livros em paralelo, que eu pego um e vou É, ver o do outro, e daí a gente vai estudando, né? Mas isso é muito poderoso, a gente estar realmente buscando em oração ser cheio do Espírito Santo, para depois a gente sai, a gente anda no Espírito, ora no Espírito, fala com o outro no Espírito, fica mais exatamente. fácil. Essa agenda que Jesus tinha, ela não era da terra, né? Às vezes Não. as pessoas se... Eu vou fazer minha agenda hoje. E Jesus, ele não tinha uma agenda terrena. Jesus tinha uma agenda do céu. Então, o que ditou a vida de Jesus não foram os enfermos, isso é importante. O que Uhum. ditou a vida de Jesus não foram os enfermos, endemoniados, pessoas para ressuscitar, não foi. O objetivo de Jesus não era realizar milagres. O objetivo central de Jesus era fazer a vontade do Pai. E Uhum. qual era a vontade do Pai? Que o Filho descesse e fosse o sacrifício no lugar de todos nós e vencesse o pecado. Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas Jesus curava, ele falava da salvação, mas o objetivo central, que é para as nossas vidas, é obedecer o Pai e cumprir aquilo que o Pai determinou como missão. A missão Uhum. principal era chegar na Terra e o objetivo era obedecer o Pai e cumprir isso. Então, quando eu olho isso para a vida de Jesus, eu vejo que as consequências dessa obediência foram reveladas. Curas, milagres, Uhum. conversões, formação Uhum. de discípulos, né? Para Sim, dar sequência no trabalho. Então, Jesus foi completo. Ele vem, ele prepara, ele cumpre a missão e ele deixa um legado, ainda deixa os seguidores que todos morreram por ele. E todos estavam com vida, praticamente todos falavam de oração e viviam uma vida de oração. Agora, cá, só verdade. uma coisa que eu aprendi com o Shed. O seu Shed Uhum. sempre me ensina muitas coisas, né, nos seus livros. E uma pessoa Sim. perguntou para ele, era meio que uma pegadinha, sabe? Falou assim, o Uhum. que é mais importante, a oração ou a palavra? Né? Oração ou a leitura da Uhum. Bíblia? Muitos Uhum. entram nesses debates que eu acho uma Sim, bobeira falar sobre isso, porque quem ora é porque leu a Bíblia, e quem leu a Bíblia é porque ora. Então, a gente tem que parar com essas coisinhas, né? E o Russell Shedd falou assim, um pássaro pode voar com uma asa somente? Um pássaro precisa das duas asas. A vida do cristão precisa da palavra, é uma asa. uhum. E ele precisa da outra asa, que é a oração. Então, se você quer voar acima das circunstâncias, medite na palavra dia e noite, que tudo que você fizer vai prosperar. E você tem a outra asa, que é mergulhar na oração, que é onde você tem um diálogo e não um monólogo. Oração Sim, não é monólogo. Oração é diálogo. Você fala, ele inclina os ouvidos para te ouvir. E depois você para sim, de falar e só ele vai falar ao teu coração. Então essa com chave certeza. precisa virar na nossa mente hoje, né? Amém. É isso aí, não é um monólogo, é um diálogo, É um né? diálogo. E Deus fala conosco, Deus fala conosco. É só tirar aquele tempo, né? Mas, João, eu queria falar um pouquinho mais Exatamente. também sobre os frutos. Você tem algo que você possa compartilhar desses 363 dias
de lives orando à meia-noite. Tem algo específico que você queira trazer hoje? Porque eu sinto assim que o testemunho ele ativa a fé no coração daquele que Uhum. escuta. Então talvez Sim. Deus te inspire num testemunho que possa ativar a vida de alguém que está assistindo essa live. E se você que está assistindo essa live lembrar de alguém quando o pastor João estiver falando, ela vai ficar gravada. Depois você envia para essa pessoa assistir. Mas eu queria que você Amém. compartilhasse talvez algum testemunho que pudesse atingir alguns daqueles que estão ouvindo nessa noite. Beleza. Um dos testemunhos que eu tenho assim para compartilhar é a questão da salvação e reconciliação. Na live, muitas vezes, eu estou fazendo a live e daqui a pouco o Espírito Uhum. Santo ministrava no meu coração e falava assim, olha, pessoas vão voltar para mim hoje, fala sobre isso. E eu falava assim, Amém. olha, você quer voltar para Jesus? E o pessoal começava a escrever, eu estou voltando hoje, eu estou voltando hoje. E teve um dia que eu falei sobre a questão da salvação e eu perguntei, eu comecei a ler conversões na live de oração. Daí eu falei, Deus, o que o senhor está fazendo aqui? Eu desci da live naquele dia em prantos. Eu comecei, Deus, a gente começa uma live de oração para orar pelo povo e tudo, e de repente o Senhor começa a se manifestar nos lares e a gente não fez apelo. Eu não preguei uma mensagem. O Espírito estava lá agindo. Então veja o poder da oração, porque o nome que nós estamos orando, a quem nós estamos orando, ele responde, ele fala como você está dizendo. Sim. Ele se derrama. Então os ambientes estavam sendo tomados pela glória de Deus. Então quando eu Amém. vi conversões e eu vi reconciliações na live, aquilo foi lenha para o meu coração, né? Queimou, como diz Jeremias. Eu tentei não falar mais de ti, mas algo queimava em meu coração e eu comecei a falar. Né? Então, isso é um testemunho poderoso para mim, talvez o principal. Amém. Mas outra Amém. coisa que me impactou muito foram as curas. Ok. A primeira cura que nós Uhum. tivemos, eu nunca vou esquecer. A irmã Yara, que é irmã da dona Nara. A dona Nara é sogra da minha irmã. E ela trouxe o nome da Yara. Olha, a Marcia Bulou, que está aqui, ela participa participou de todas praticamente da live. Então a Yara não podia participar da live. Então a Nara trouxe o nome da irmã. E era um câncer. Uhum. Olha, eu já vi várias curas acontecendo, mas cura sem aquela questão de você estar com a pessoa, são poucas. Você ora e a pessoa está em outro estado. Eu já ouvi pouco sobre isso. E nós começamos a Uhum. orar, como família de Deus aqui, todo mundo junto. E os exames eram exames já que era câncer, não era um tumor. E ela foi fazer os exames depois, em menos de 3 meses, o câncer sumiu. Glória a Acabou a Deus. doença na vida da mulher. Quando eu soube disso, eu falei assim, meu Deus, você acho que vai passando por um processo, parece que você vai se convertendo de verdade, sabe? É interessante isso. Quando você ora, eu acho que você se Uau, converte de funciona! verdade. Porque a fé funciona, né? E eu falei assim, meu Deus, a gente ora por um monte de gente, vê a cura acontecendo, mas essa questão da cura do câncer na vida da Yara, ela gravou um áudio pra Uhum. gente, e aí eu acho que foi assim, é o que você falou. Quem está com câncer tem que declarar isso novamente, é o faz de novo, como eu sempre ensino. Testemunho significa faz de novo. De novo. Então, quando você Uhum. ouve um testemunho, você tem que declarar, Senhor, assim como aconteceu na vida da Yara, e o câncer que está Amém. aqui dentro, o endereço dele será a cruz. Então, aponta para Amém. a cruz, Isaías 53 fala isso, né? Lança sobre o Senhor. Então, ele Amém. tomou as dores, ele levou sobre si nossas enfermidades. Então, lance Uhum. sobre ele. Clame até não estar mais. E aí tem um parêntese Uhum. aqui. É onde as pessoas mais me perguntam, pastor, e se a doença não for embora? E se a pessoa morrer? Eu falo assim, Uhum. olha, eu aprendi com Tom Sampaio uma coisa muito Uhum. interessante.
você precisa apenas clamar e crer. Quem faz ou não quer realizar, ou que se ele quer que realize, é Deus. O meu objetivo, Certo. Karine, não pode ser a cura. O meu objetivo tem que ser aquele que é a cura. Meu objetivo Amém. não é o milagre em si. O meu Uhum, objetivo é quem é o meu milagre. Então a nossa uhum. conversa não é com a ação de Jesus. A nossa Sim, conversa é com Ele. O relacionamento não são com as obras do Senhor. Nosso relacionamento é com aquele que realiza as obras. exato. Então, há uma mudança de pensamento, porque muitos querem os milagres, né? A multidão estava atrás de Jesus querendo o quê? A multiplicação dos pães. Mas Jesus é o pão da vida. Então, eu quero o pão da vida, eu não quero os pães, eu quero o pão da vida. Eu não quero um copo Uhum, de água, eu quero um manancial. Então, é o exato. eu sou que vai fazer diferença em mim. Então, essa Uhum, mentalidade é uma mentalidade de riqueza, é a mentalidade do derramar de Deus e não da escassez, e não do uhum. pensamento pequeno, sabe? Sim, a Então, eu acho que motivação tem que ser isso essa, né? foi Eu um tô testemunho amando. poderoso e nós vimos outras curas acontecendo. É, a motivação tem que ser essa, né, João? Eu tô amando o meu Deus e amando o meu próximo quando eu estou Perfeito, obedecendo a Ele, estou indo orar pelos enfermos e doentes em nome de Jesus. perfeito. E daí não é mais comigo. Aí já, né? Não é mais comigo. Eu gosto de citar isso sempre porque é algo que a cura física é algo que tem nos desafiado como família aqui, né? Para quem ainda não conhece nossa história, eu sou casada com o Paulo há 24 anos e 20 anos, quase 21 anos, quando ele estava com 32, ele recebeu o diagnóstico de mal de Parkinson. Então são 21 anos que nós temos orado pela cura do Parkinson. E eu acho interessante porque a cura está vindo de forma gradativa, mas isso não impediu, por exemplo, que o Paulo doente, em um exercício que nós fizemos na Escola do Alto aqui em Curitiba, ele foi Uhum. orar por uma pessoa e quando ele orou por aquela pessoa, o rapaz ficou curado. Então você veja, Olha não só. somos nós que fazemos mesmo. Isso que o pastor João está falando é de suma importância, porque ele está dizendo a gente tem que estar ah, amando a Deus ali, demonstrando, buscando o Deus da cura, Jesus na sua plenitude de tudo que ele representa para nós. E se eu orar por alguém e aquele alguém for curado, foi ele quem fez, né? Oi, deu uma travadinha, acho que voltou, né? Voltou, voltou. Eu não sei se é Ah, o ok. meu ou se é o seu que é o meu que tá travando. Tá dando umas travadinhas de vez em quando. Agora só vi agora, na verdade. Ah, então tá. Uhum, Então vai. uhum. Mas vamos lá, você estava falando do exemplo dessa questão do testemunho de salvação, de reconciliação, cura do câncer. Tem mais alguma coisa que Deus trouxe no teu coração, na tua memória? Cortou um pedacinho, cara. Cortou um Oi, vou pedacinho que você fala da repetir. memória. Isso, Você falou você de mais estava algum falando de testemunho? testemunhos de aceitar Jesus, reconciliar, cura do câncer. Tem mais algum outro testemunho para edificar a todos nós aqui? Tem. A minha casa, né? Acho que a minha casa experimentou algo muito poderoso, porque minhas filhas participaram várias vezes da live. E acho que o legado que fica aqui na minha casa é eu tinha que contar história antes de dormir e aí nós íamos para a live. Mas Uhum. teve muitos momentos que eu vinha para a live, elas estavam acordadas e depois eu ia fazer as duas dormir. E algo que mexeu muito aqui em casa é a questão, pai, só vai fazer live hoje? Só vai fazer live hoje? Bonitinhos. Essa frase foram se repetindo, né? E aí teve momentos que eu falei assim, vou, filhinha. E aí eu conversando com a Laurinha, que é a mais nova, eu falei assim, olha, papai ora. E temos muitas pessoas passando por muitas enfermidades, problemas. E um dia desse, algum tempo, ela fez isso de novo ontem à noite. Se pai, o senhor pode orar por mim? Eu estou com dor de cabeça.
Olha E que fofa. eu comecei a perceber assim, ela tá vendo alguma coisa a mais. Uhum. E às vezes a gente leva as meninas a orarem por si, né? Eu lembro quando nós tivemos uma situação no Brasil muito difícil e nós começamos a orar por uma pessoa no Brasil e elas começaram a falar o nome da pessoa, o motivo da doença, o motivo que estava acontecendo, e aí de repente essa pessoa ficou boa. E aí algo aconteceu. Uhum. Elas viram o poder da oração. Sim. Crianças. Então aqui em casa nós vimos manifestações de Deus dentro do lar de uma forma muito poderosa na vida da Débora, como casamento, né, o casal em si, a vida das filhas e as nossas famílias, né? Todos acompanham Sim. e os testemunhos acontecendo na própria família também. Então, assim, são inúmeros. Eu estou nesse tempo de live, Deus me deu, despertou novamente um sonho. Eu tenho um sonho de escrever um livro. Uhum. E conversei com uma pessoa recentemente que tem essa habilidade, né? E eu falei assim, olha, vou, falei com a Débora, Débora botou mó lenha na fogueira, Débora é incentivadora. Débora é Ela é incentivadora, era ótima. aquilo que eu digo, você tem que ter pessoas ao teu lado que tenham mais fé que você, né? Isso. E ela tem Isso. fé, ela tem muita fé. E aí eu falei assim, olha, eu não sou escritor, falando da minha mãe, ela acabou de entrar. Eu não sou escritor, eu não sou, tenho dificuldade, mas eu preciso escrever algo sobre oração. E aí ela Legal. me ajudou e eu vou escrever, né? Já comecei algumas coisas, já tem uns rabiscos aí, tem algumas, principalmente a parte textual, a parte bíblica, Uhum. experiências, mas eu quero aprofundar mais um pouquinho nesses assuntos, nesse Amém. assunto. Então Amém. é um sonho que eu tenho que eu creio que eu vou lançar aí em nome de Jesus. Amém. Você sabe, pastor João Brito, que Falei você. em primeira mão aqui, hein? Yes! Então tá Primeira bom. mão. Então já vamos concordar aqui com esse livro saindo logo, porque eu tenho certeza que ele vai ser cheio de unção. Eu acho tão Amém. interessante porque o John Bevere, quando ele foi escrever o primeiro livro dele, ele dizia que ele ouviu Deus falar para ele assim: escreva um livro. E quando ele ouviu isso, ele falou: Deus, você errou a pessoa. Nossa, eu Eu já era um, li isso, é tremendo. eu era um péssimo aluno em português, em inglês. Eu escrevia Verdade. tudo errado, eu era péssimo. E daí o Espírito Santo foi trabalhando nele e ele disse assim: ok, eu vou escrever, Deus, mas eu peço a tua misericórdia e eu peço que pingue da tua unção das páginas desse livro. E Olha, ele conta, é um vídeo que ele começa, tem escrito no livro dele também, Iscas de Satanás, mas ele conta numa série de vídeos, que são 12 vídeos sobre as iscas de Satanás. E ele conta nesse vídeo que ele disse o seguinte, que ele se surpreendeu quando ele ficou sabendo que a primeira edição do livro dele já estava sendo traduzida em 6 línguas. meu Deus, é verdade. Então a gente tem que estar ali, sabendo que a gente não tem capacidade mesmo, a gente não tem condições, mas se a gente escuta, a gente está sensível, o Espírito Santo vai direcionar e vai capacitar. Então esse livro já está, né, com essa deixa, que pingue da unção dele sobre cada página aí, da unção do Senhor. Amém, Em nome amém. de Vai Jesus. acontecer. É aquilo que eu falei domingo, né? É o poder de escolha. Você precisa decidir e você precisa começar aquilo Sim. que você decidiu, né? Então Uhum. eu acho que era um sonho, eu tinha pensado nisso já há algum tempo. E na Uhum. pandemia, vi o pastor Calixto lançando livro, vi Sim. amigos lançando, e eu falei assim, poxa, que interessante. Deus falou assim, eu já falei para você. E isso despertou e acredito que Que vai acontecer aí, não vai vai demorar sim. muito. E o tema oração é muito importante, porque é o que faz parte, como você já falou, a gente já citou aqui, é o que faz parte da base de todo relacionamento, né, com Exatamente. Deus. Não tem como a gente não orar, né? Não tem como. A Exatamente. oração é inevitável. Eu vou aproveitar, falando de livro, porque às vezes eu termino a live e as pessoas me perguntam de livros. Eu trouxe só 3, porque eu escolhi um pequeno, um médio e um grande hoje. Então,
eu indico esse aqui, que é a Oração Eficaz, que é do, né, Muito que é bom. do Paul Young Cho, ou David Young Cho, fica com Uhum, reflexo, mas é a Oração Eficaz. É um livro super fininho, mas aqui uhum. ele dá dicas de como orar, Muito de bom. como você orar de forma eficiente. Outro Muito livro bom. que eu gostei, que eu já citei aqui, que foi esse aqui do Estudando Efésios com John Stott, que ele fala da oração como estilo de vida e da armadura de Deus. E esse Uhum. aqui é o livro de oração do Philip Yancey. Também é um livro mais grossinho, mas aqui ele começa, né? Na descrição do livro ele já faz assim: a razão pela qual oramos é que simplesmente não podemos evitar a oração. Tá aqui. A Olha que gente não bom. pode evitar. A oração é Exatamente. algo que vai, em algum momento na nossa vida, fluir. Não tem como evitar. Tremendo. Não tem como evitar. Eu quero indicar Então, um livro só. pode falar, João. Pode falar. Eu já li alguns livros, vou falar muitos não, mas alguns livros sobre Sim, oração, até por causa da temática oração, avivamento. Então, eu já li muito sobre sim, avivamento. E todos os avivaristas falam de oração em excesso, né? Eles falam muito sobre oração. sim. Mas tem um livro do Bondes, O Poder através da Oração. Esse livro, para mim, é o melhor e o livro mais simples. Ele é fininho, é a capinha azul, e ele é um livro tremendo, que além de explicar, traz algumas experiências, base bíblica, Uhum, mas ele é muito profundo. Então, esse é um livro que eu já li algumas vezes. E o uhum, segundo que eu vou aqui, me veio à mente agora, é o tema Oração, do Tim Keller. É um livro uhum, verdinho claro. Esse é um livro mais profundo, ele se aprofunda demais na teologia também da oração, na questão da uhum. oração. Então, ele é um livro mais complexo, mas é um livro muito bom. Então, eu estou trazendo dois extremos: um livro mais simples, no Mais entendimento da fácil oração, mais entendimento. fácil de entender, que é o Uhum. poder através da oração do Bontes, e o livro mais complexo, mais profundo, mais amplo, na visão até teológica, que é a oração do Tim Keller, né, Dr. Tim Keller. Uhum. Legal. Não estava combinado, mas a gente já está aqui trazendo aqui referências, né? Lógico que a maior de todas as referências é a Bíblia, não tem como dizer que não é, né? Porque como o pastor João Brito citou ali, o que que é mais importante? O Russell Shedd falando, né? Um pássaro, ele vai escolher entre a asa esquerda e direita? Não, tem que ser as duas. Então, oração e palavra são pré-requisitos para toda caminhada de todo cristão, de todo aquele que quer conhecer mais Jesus e estar mais perto dele, né? Não tem como. Né? Aqui temos um testemunho online já. O pastor João Amém. tem sido bênçãos em nossas vidas durante esse tempo, esse ano de live. A Silvia aqui testemunhou já. Ela está na Graças live. a Deus. Graças a Deus por isso. Você fala que as meninas foram sendo trabalhadas, né? Eu penso muito quando. Tô voltando nesse assunto agora porque eu me lembrei. Se você que está assistindo essa live e tem crianças em casa, esteja incluindo as suas crianças em momentos de oração mesmo. Não só aquela Uhum. oraçãozinha antes do alimento ou antes de dormir, você conta uma historinha, em orações que são parte do seu dia a dia, como o pastor João Brito falou, estou indo fazer uma live, eu vou orar. E aquilo, a criança, pelo exemplo, ela vai vendo, né? Ela vai vendo o pai orando por cura, e daí, quando ela teve a dor de cabeça, ela pensou: pai, ora por mim. Então, vai além do livrinho de história, vai além da oração pela refeição, mas pelo Uhum. exemplo, a gente pode ensinar, e eles estão observando quando a gente nem imagina. Eu lembro Perfeito. que a Caroline, nossa filha do meio, está com 17 anos e o Felipe está com 16, o caçula. E eles nasceram, o pai já estava doente. E o Felipe tem o dom da fé. Eu falo isso para ele: filho, você tem o dom da fé. E é incrível, João, porque ele fazia assim, com 3 aninhos, ele falava assim: ô Jesus, bigado, né? Do jeitinho dele, bigado, porque meu pai tá quase curado do Parkinson. Olha aí, ó. E ele nunca ouviu a gente orar assim, a gente só orava pela cura do Parkinson todos os dias.
E eu quero encorajar mesmo você que está assistindo essa live. Eu voltei nesse assunto das crianças porque eu tenho esse sentimento de que pessoas aqui na live têm as suas crianças em casa e o Espírito Santo quer incluí-las nesse processo de Uhum. crescimento familiar, né? Sim, O Senhor quer trazer todos para dentro dessa nova realidade. Eu creio que pós-Covid, o pastor João Brito falou, ele não começou a live pelo Covid nem pela pandemia, mas não tem como a gente passar um ano inteiro dentro de casa com as crianças e não ter que dedicar um tempo de oração e de aprendizado e sair com isso, depois de tudo isso, com uma certa maturidade, sim. um crescimento, pelo menos nesse sentido, né? Dá E cá, tempo. você falou agora disso e me veio aqui uma coisa que me marcou muito nesse tempo e tem marcado foram as curas também na questão do Covid. Sim. Duas idosas, uma de 76 anos e uma de 86. Uhum. Ambas foram curadas. E isso, assim, foi muito impactante. Nós tivemos um quadro, a própria Silvia, que estava aqui, oramos por um conhecido dela, Uhum. estava num estado bem difícil, bem grave, e Deus Uhum. operou. Mas nós também tivemos muitas notícias difíceis de falecimentos, ainda está chegando isso. E aí Sim. aqui eu quero só te atualizar algo. Quando você começa a orar, e você vai orando por muita gente, chega um momento que a gente chama de exaustão, tá? Elias viveu Uhum. isso, Sansão vai viver, quando Sansão pega aquela queixada de jumento e mata mais de 1000 inimigos filisteus, há uma exaustão dentro dele. Em muitos momentos eu me sentia assim, uma exaustão, um cansaço. E eu não Uhum. tinha mais força para o que eu vou falar para esse povo, como é que eu vou orar. E aí, naqueles momentos, Deus vinha, o que está escrito em Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E eu buscava o Senhor, e é impressionante, é como Ana com a sua alma amargurada. No capítulo 1 está amargurada, no capítulo 2 ela está adorando. No capítulo 1 ela está desesperada, no capítulo 2 ela está declarando canções ao Senhor. No Amém. secreto, há um poder de renovar a sua mente. Você Amém. pode falar com 1000 pessoas naquele dia, especialistas, teólogos, filosóficos, tudo, mas você vai para o seu secreto e você se derrama lá. Pode ter certeza de algo, você não levanta como você chegou. É algo Amém. incrível. Então, é o melhor lugar, tem que ser o primeiro lugar. Sim. E isso traz renovo, sabe? Então, quantas vezes eu me Sim. vi sem respostas, sem ações, e Deus trazia esse renovo a mim, tá? É algo Uhum. importante, é para você, não é de você para o outro, é Sim. em mim. Então, isso era algo, foi algo muito importante na minha vida, porque a gente quer resolver as coisas. Nós Sim. queremos ver as pessoas bem. Nenhum pastor, nenhum ser humano quer o mal do outro. Bem, era para ser assim, né? Então, o normal seria as pessoas curadas, restauradas, vivendo, mas nem sempre a gente vai ter as notícias como a gente quer. E nós temos Exatamente. que confortar. A Mara, que está escrevendo aqui, ó, ela teve perdas de amigos que estão na cidade de Araçatuba, de onde eles vieram. Eu não posso confortar aqueles, mas eu posso orar por ela para Deus confortar ela. Verdade. Esse é o poder da oração. Eu me Uhum. preocupo com todos, mas quem está chorando, eu declaro sobre ele, eu me importo com ele. Então, Chora junto, esse né, João? é, Você chora junto. exatamente. É, eu entendo, beira uma crise, né? Porque Isso. às vezes a gente vê. Eu lembro quando o Paulo teve um diagnóstico de um psiquiatra, ele teve um diagnóstico de demência. Olha aí. Eu vim para casa e eu fui orar, mas eu não sabia nem como orar. Então, nesses anos de busca, a gente tem entendido assim. Esses dias eu estava aconselhando uma menina que ela tá fora do país. E o pastor João Brito está falando aqui que tem horas que a gente também tem que ir lá no secreto nesses momentos de renovo mesmo, de Uhum. recarregar as baterias, de estar quase à exaustão, de não saber mais o que fazer,
de tomar todos aqueles pedidos de oração e pensar como é que eu vou orar por isso? Puxa, eu queria que tivesse sido diferente. Então, de repente, esse lugar do secreto é o lugar que a gente vai ali. E eu estava aconselhando essa menina que não mora aqui no país, ela mora fora. E ela estava me dizendo assim, eu não posso orar. Eu queria conversar com você porque eu estou longe dos caminhos do Senhor e eu estou em pecado. Aí eu falei para ela, ok, mas vamos conversar sobre a sua vida com Deus. Como você tem, quanto tempo você tem conseguido dedicar de oração a Deus? E ela disse assim para mim, não, eu não oro, Uhum. eu não consigo orar, porque eu não posso orar. Eu falei, mas por que que você não pode orar? Ela falou assim, porque eu não sou digna de orar. Olha aí. Aí quando ela falou isso, eu pensei assim, a primeira coisa que o Espírito Santo trouxe na minha mente é assim, mande ela dedicar um tempo de adoração para mim. E quando eu comecei a falar com ela, eu falei assim, escute, vamos fazer o seguinte, você vai tirar um tempo de adoração a Deus, que nem você falou, João, comece com 15 minutos. Eu falei para ela, comece com 2 minutos, Uhum. declarando quem Deus é. Então, se você está escutando essa live e não sabe por onde começar a orar, você está nessa exaustão, está beirando a crise, não tem mais palavras para dizer para Deus. Então, comece gastando 1 ou 2 minutos declarando quem Deus é. Adoração Uhum. pura. Perfeito. E adore Ele porque Ele é digno da nossa adoração. A gente não adora Deus porque a gente é digno, nunca vai ser assim. Bem. Então, nesses momentos onde a gente não tem mais força para orar, onde a gente queria que fosse diferente, aonde, nossa, eu penso como realmente deve ser difícil. Hoje eu recebo vários pedidos de oração mais direcionados em libertação e cura, Uhum. tristes, histórias tristes de abusos, coisas muito pesadas. E eu também chegava, às vezes, ali à noite no meu secreto, eu ia para o Senhor Jesus depois daqueles atendimentos durante o dia, eu pensava assim, Deus, que triste tudo isso. Mas aí ele começava a me renovar, eu começava a adorar ele, eu começava a contar para ele e começava também a ouvir dele coisas que nem o pastor já falou aqui, que é uma troca. Uhum. E aquilo vai renovando a nossa Vai. mente e as nossas forças, né? E isso é poderoso porque você teve o entendimento de que você não vai solucionar os problemas, Uhum, mas você tem que apontar essas pessoas para aquele que vai, é a fonte. exatamente. Então, uma coisa muito interessante hoje é que aquela pessoa que está buscando, que está orando, o processo, ela não é o começo e o fim, ela é só o cano. Ela só é o cano de passar. Então, vem de Deus e passa por você. É como cura. A gente não pode dizer eu curei, né? Não. Tem gente que Uhum, acha que tem tanto poder, são tanto... Não, a gente é só a ferramenta usada por Deus. Nós somos só cooperadores. Nós somos cartas, porque passamos a ser cartas vivas porque a vida entrou, mas éramos cartas mortas. Então, isso é muito importante quem está aqui online gravar isso. Você que está orando um tempo legal, jejuando, buscando da palavra, não pense que isso é com você. Direcione a seus amigos, seus familiares para Jesus. Então, é sempre reposicionar essas pessoas para ele. Paulo fala, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Então, o modelo de Paulo, o objetivo de Paulo é Jesus. Então, quando eu olho para essa realidade, você falou bem aqui, tudo tem que ser voltado para ele. Os milagres, as respostas, né, o desenvolvimento. Então, às vezes eu vejo, cara, as pessoas caem às vezes num erro. Então, elas prendem pessoas em si. uhum. Isso não é Não é fluxo de... saudável. Não é saudável. Então, são manipuladores. Tem muita Uhum. gente hoje se chamando de profeta, profetiza, porque Deus está mandando dizer, mas está se vinculando a ela. E Deus nem falou nada. A mesma coisa, eu não sou contra, tá? Mas tem, sabe as caixinhas de pergunta? Eu Sim. acho que algumas coisas bem legais. Mas às vezes as pessoas vão entrando nas perguntas para fulano, ciclano, um pastor, e elas não querem pegar a palavra e ler a palavra.
Exatamente. Elas querem que alguém resolva a sua dúvida. É uma E vão dependência. Exatamente. Então, não troque a Bíblia pelo YouTube. Não. O YouTube tem que ser depois da Bíblia. Primeiro eu vou na fonte. A caixa de pergunta, quem vai responder melhor são 66 livros que já foram escritos. É. Então, eu tenho que mergulhar nesse livro. Claro, eu posso ouvir pensadores, teólogos, pesquisadores, mas não troque primeiro a palavra. Depois o pastor, inclusive isso, hein? Vou na palavra, mergulho nela. Tenho dúvida? Pergunto para o Espírito Santo. Aí eu fiquei ainda com algumas coisas. Aí sim, pastor, só me tira Uhum. essa dúvida, porque às vezes a pessoa tem um conhecimento tão profundo daquela área Sim. que ela se torna especialista, né? Uhum. E aí é uma coisa diferente. Mas não troque, busca primeiro o Senhor, vai na fonte, né? E aí depois você compartilha, senta na mesa com os conselheiros, os professores, as pessoas e vai conversando sobre um assunto. Porque tem gente que taca para si. Eu tenho Uhum. resposta para você. Não, isso é Sim. manipulação. E aí Sim. quando essa pessoa te frustrar, acabou. É. Então, realmente, quando a gente tem essa necessidade, a gente está se sentindo exausto, a gente tem que ir para o secreto, né? Entrar nessa nova conexão. Se talvez você não tenha nem forças para orar, comece adorando a Deus pelo que Ele é. Vamos estar aqui alinhando algumas coisas para a gente estar fazendo um resumão da nossa live. Esteja atento para ouvir o que o senhor fala, assim como o pastor João esteve, para estar impulsionando pessoas para um hábito, como ele fez com as lives de oração. Amém. Desenvolva esse hábito a partir de uma obediência em amor a Deus e não porque você tem outros motivos pessoais, como ele falou, não foi Covid, não foi para promover Instagram, não foi para nada disso, Não. né? Mas foi exatamente para obedecer. Ele nem sabia quanto tempo ia gerar, como que seria essa caminhada. No primeiro dia ele não imaginava que seriam 365 dias, né? Mas ele Uhum. começou. Se realmente você não souber como orar, você vai adorar a Deus no primeiro momento. E depois você pega a Bíblia lá no seu secreto, começa a adorar a Deus pelo que Ele é e começa a orar a palavra. Se você Perfeito. já não sabe mais o que orar, pega a palavra e começa a ler em voz alta. Começa a ler, dá um Google se você está com o teu celular, pega lá os versículos dos atributos de Deus e começa a ler, né? Amém. E vai desenvolvendo aí uma vida de oração, porque eu tenho certeza que se você começar a desenvolver uma vida de oração e isso passar a ser um hábito, um estilo de vida, como nós colocamos no início, você Uhum. vai viver o sobrenatural de forma natural. Você vai Perfeito. viver conectado com o Espírito Santo. Você vai chegar em lugares que você talvez nunca imaginaria, como o pastor João começou a falar aqui, né? Eu não imaginava uma pessoa sendo curada de um câncer diagnosticado. Então, realmente, graças a Deus por tudo isso. E eu queria, pastor João, antes de você fazer suas despedidas e considerações finais, eu queria que você estivesse orando. Eu Uhum. tenho um pedido de oração aqui pelo Jefferson, cura de Covid, e ele está em recuperação. E tem também essa questão que você falou no início, que eu entendo que você poderia orar por pessoas que estão querendo conhecer Jesus de forma verdadeira, não conhecem, não aceitaram o Senhor como seu Salvador ainda, Uhum. e aqueles que querem se reconciliar com Deus. Amém. Cá, é 1 hora para salvar ou o Não, Instagram ele tá atualizou? livre, tá Tá livre. livre. Uhum, Eu só queria fechar com. Nós vamos orar pelo Jefferson, sim. uhum. E vamos orar num modo mais amplo também, abençoando outras pessoas. Sim, E eu só queria deixar aqui uma expressão que sempre falo e não me canso de falar, que a gente ora muito por muitas coisas. E às vezes eu gosto de ser mais específico. O Poeng Shu, ele diz para a gente falar a cor da bicicleta, é inclusive, no verdade, livro dele. Lembra é disso? verdade. Ele Uhum, fala assim: você tem um Deus que é pai. Ele não é um distante, ele é pai. Então, pai precisa ouvir detalhes. Eu gosto uhum, de falar com Deus sobre detalhes. E eu tenho orado por algumas coisas,
o nosso novo espaço, que eu tenho orado muito isso a Deus, Aham, verdade. mas eu tenho orado muito por despertamento espiritual. Voltei a Amém. pregar sobre isso, né? Amém. E eu queria dizer que Deus fala através de sinais também. Na Bíblia a gente tem um profeta que sai de um momento que fogo cai Uhum, e de repente ele vai lá e começa a orar pedindo a chuva novamente. uhum. E ele manda o servo ver o céu e lá o servo vai 6 vezes. Na volta, na 7ª vez ele fala assim, olha, surgiu uma nuvem saindo do mar e é do tamanho da mão de um homem. Olha que coisa incrível quem ora. Aqui está uma chave poderosa quem tem uma vida de oração. O servo de Elias viu só uma nuvem, mas Elias ouviu o barulho da chuva pesada. Quem não ora só vai ver nuvem. Quem ora, que tem intimidade com Deus, já está ouvindo o barulho da chuva pesada. Tá mais perto. Tá, mas já entendeu o recado. Já entendeu? Já entendeu. E é Uhum. engraçado porque Elias fala assim, vai lá ver, mas ele diz no verso antes, vai chover. Elias tinha convicção de que ia chover naquele momento. Então, Uhum. pessoas que estão ligadas em Deus intimamente, não é que elas estão adivinhando as coisas. Não. Deus está trazendo o discernimento, o alinhamento e dizendo, vai acontecer. E Amém. acontece. Então, Elias teve Amém. essa visão, esse entendimento, fé e convicção. Pode ir. E é o que acontece depois. A chuva vem e pega tudo ali naquela cidade, naquele tempo. Então, tenha fé mesmo, sabe? Uhum. Quando eu olho para essas circunstâncias hoje do Brasil, né, Sim, essa contexto exaustão, todo. esse cansaço de informações, tem Uhum. gente olhando só para a política, tem gente olhando Uhum. só para os nomes, tem gente olhando só para a área financeira do Brasil. E eu acho que nós perdemos o foco em algum momento. Nós temos que olhar para o trono. Ele está Amém. sentado no trono, eu tenho que ter minha atitude na terra, minha posição eu tenho que ter. Eu tenho que ter meu Claro. esforço, minhas atitudes, mas não tire os olhos do alto. O nosso socorro vem de lá. E aí, com Amém. as minhas atitudes certas, as coisas vão acontecer nesse tempo. Amém. Então, Amém. é isso. Posso orar Fantástico. quando De você Deus, pedir. esse motivo de oração pelo despertamento, eu acho que é algo que realmente, se brotou isso no teu coração hoje, João, segue a voz do Espírito Santo, mas inclui Amém. então o Jefferson, a Vou Evelise, orar. que pediu, Evelise que também pediu, a Ana Cristina, eu vi ela aqui, a Ana Cristina foi curada do Covid, glória a Deus, Ana Cristina, pela Amém. tua cura, ela estava hospitalizada e ela saiu do hospital e hoje ela está curada, glória a Deus. Então, Amém. João, eu queria que você começasse a orar e segue o que o Espírito Santo conduzir no teu coração. Queria que quem deseja ter esse despertamento, escreva aí na live. Eu quero ter um despertamento espiritual. Eu quero viver Amém. esse despertamento hoje. O que você Amém. escreve, você está falando, você está declarando no mundo espiritual. Amém? Senhor, Amém. nós temos o Senhor como Pai. E Amém. se algo tão poderoso, Deus, é que o Senhor não é um Deus distante, o Senhor é um Deus que nos chama de Verdade. filho. E de Verdade. filho amado, uma geração eleita. O Senhor tem prazer em nós. Da mesma forma Amém. que o Senhor disse para Jesus, o seu Filho unigênito, o Senhor declara a cada um de nós: somos os teus filhos. E como Amém. filhos, reconhecemos o teu poder, reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu Jesus. amor, a Deus, a tua majestade. O Aleluia. Senhor está acima de todo nome. E todo joelho um dia vai se dobrar diante da vinda do Senhor. Quando o Senhor aparecer nas nuvens, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Amém. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre cada ambiente agora, de vidas que estão conectadas agora aqui com a gente,
Que esses ambientes sejam tomados pela glória do Senhor. Que as casas, que as famílias, que os casamentos, relacionamentos familiares, Deus, há uma manifestação do Senhor nessa hora. A atmosfera mudando da incredulidade à fé. E o mover, Deus, em lugares o Senhor vai se manifestar, haverá uma epifania. Eu creio em vidas tendo encontros contigo nessa hora. Eu creio em casamentos sendo quebrantados e reconciliações acontecendo. Eu creio em filhos pedindo perdão aos pais e os pais aos filhos. E o encontro das gerações sendo abençoadas pela tua mão poderosa. Deus, nós queremos a tua visitação, a tua ação nos lares nessa noite. Vidas sendo despertadas espiritualmente. Nós queremos te clamar nessa noite. Toda frieza, toda apatia, todo desânimo seja agora lançado sobre a cruz de Cristo. E o Senhor desperta, como o Senhor fez com Isaías, colocando uma brasa viva na sua língua, mexendo no seu coração, mexendo no seu interior. E ali, Pai, Isaías teve um encontro poderoso com a tua glória. Deus, que nesse tempo, aqueles que estão enterrados, aqueles que estão, Senhor Deus, presos nos túmulos, aqueles que estão mortos espiritualmente, sejam agora ouvidos o nome de Jesus, chamando para fora, como o Senhor fez com Lázaro, trazendo para fora. Traz vida, traz poder, traz a manifestação de cura, de milagres. Aqueles que estão mornos, aqueles que estão, Senhor Deus, apáticos, Deus desperta, encoraja, derrama vida, derrama poder, derrama avivamento, Deus, derrama vida no interior, faz de novo. Nós estamos desejosos de viver nesse tempo, Pai, coisas novas. O Senhor está prestes a fazer algo novo na nossa vida, nas nossas famílias. Deus realiza, faz de novo as obras que o Senhor fez no passado, trazendo despertamento, trazendo, Senhor Deus, o coração em chamas por Ti, apaixonados, vibrantes, ativos, Senhor Deus. Deus, levanta nessa noite homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, idosos, a serem ministradores, aqueles que vão proclamar os feitos grandiosos do Senhor. Eu creio em vidas falando de Ti. Eu creio em vidas proclamando as boas novas do Senhor. As notícias ruins vão acabar em nome de Jesus. E veremos a propagação do Evangelho, das boas novas do Senhor. Pai, nós queremos orar por aqueles que estão enfermos, pessoas com câncer, tumores, leucemias. Ó Deus, pessoas que estão com dores nos ossos. Senhor, se há alguém aqui agora com dores crônicas, da cabeça à planta dos pés, declaramos na autoridade do nome de Jesus, sejam curados. Toda enfermidade alojada vai para a cruz agora. Nós lançamos sobre Jesus as enfermidades agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Oramos pela Evelise e pelo Jefferson, que estão, Senhor Deus, com Covid. Deus, manifeste o teu poder sobre essas vidas. Senhor, nós não sabemos o quadro real, mas se eles estiverem só com algum sintoma leve ou entubados, declaramos agora a cura completa, pulmões restaurados, as vias respiratórias curadas, livres, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero orar nessa noite pela vida da Karine, do Paulo, dos seus filhos. Senhor, derrame uma unção fresca sobre a vida dos teus filhos. Tua filha que tem, Senhor Deus, caminhado na área da libertação, tem feito essas lives com temáticas tão especiais. Deus, traz uma unção fresca sobre ela. Nós queremos declarar sobre a sua vida, o ministério do Senhor vai prosperar nas nações. Ela é boca do Senhor. E, ó Deus, eu quero orar pela vida do Paulo. Senhor, eu creio que ainda nós, nesse tempo, veremos o Paulo 100% curado. Deus, eu quero declarar sobre a sua vida a mão do Senhor sobre a cabeça do Paulo agora, derramando uma palavra de cura total.
nós declaramos sobre o Amém. Paulo. Deus, em nome de Jesus, Paulo seja curado Amém. totalmente, da cabeça à planta dos pés. Receba a Em cura nome de plena do Jesus. Senhor. Manifeste, Pai, o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar, Senhor Deus, o Amém, Espírito Senhor derramando Jesus. agora sobre as vidas, dons, a capacitação do Senhor, derramando Amém. virtude, derramando poder, derramando Amém. prosperidade, portas abertas, céus Amém, Senhor abertos. Jesus. Declaro, Senhor, aqueles que estão desempregados, empresas que estão, Senhor Deus, perto da falência. Declaramos prosperidade, declaramos a bênção do Senhor. Essas empresas vão se levantar, teus filhos vão se Amém. levantar. Eu creio em homens e mulheres que vão investir no teu reino. Nessa noite, Pai, levanta homens e mulheres, empresários, que vão investir no reino do Em Senhor, nome de para que o teu Jesus, nome Pai. continue sendo honrado e, ó Deus, o teu nome venha avançar sobre a terra. Nós entregamos esse tempo aqui e em ti nós descansamos em nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Amém. Karine, eu Amém. quero fazer só uma frase. Pode falar. Eu Aqui, Pastor aprendi. João, é o seguinte, a gente diz assim nas lives, se você precisa entrar e você precisa sair, não tem problema, porque ela fica gravada quando você vai fazer um almoço ou quando você vai fazer uma atividade física, você põe lá no teu celular para ver de novo. Então pode falar na Amém. condução do Senhor aí. Eu só quero dizer uma coisa. Eu aprendi a orar com Jesus, mas eu vi meu pai, minha mãe, minha irmã orando muitas noites, muitos dias de joelhos. Eu vi meu pai, quando criança, chegava para chamá-lo para brincar, de jogar bola comigo. Eu estava vendo meu pai lá no cantinho da cama, de joelhos. Ia na minha mãe, tá minha mãe no outro canto da cama, de joelhos. Então, a minha mãe está aqui, acabou de escrever. Sim. Bom Um te ver, beijo. Karine, querido. Beijo, pastor Su. Então, eu tenho referências, né, na minha própria casa. Hoje eu vejo minha esposa orando, minhas filhas oram. Então, a gente teve escola, né? Glória a E eu acho Deus. que para os pais que estão aqui hoje, sejam pais cujos filhos, e eu vou até brincar um pouco, mas sendo sério, às vezes, quando o seu filho estiver chegando perto do quarto, se ajoelha na hora na cama e até finge que você está orando. Começa a orar, não precisa nem Começa a fingir. orar do nada. Vai Começa a lá, orar ali. Senhor, só para o teu filho ver que você está orando. Só para o filho Amém. ver. Então, isso é uma brincadeira, mas deixa a tua geração mais nova ver que Sim, você está aos pés do Senhor. é o Eu melhor nunca vou legado. esquecer desse tempo, tá bom? Amém. 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 Pastor João, muito obrigada pelo seu tempo, pelo Amém. compartilhar, né? Nesse Amém. tempo aí desafiador, quase um ano. Eu penso que você já falou na live que vai estar encerrando esse período, fechando esse ciclo de um ano, para então entender o que o senhor vai fazer. Mas se você Isso. ainda não acompanhou o Pastor João, hoje, amanhã e quarta ainda tem os 3 últimos dias, né? Aqui no perfil Isso. do Pastor João Brito, ele lança a live meia-noite em ponto. Ele é sempre pontual e tá ali orando, trazendo uma meditação, trazendo uma palavra e depois orando. E vamos ver o que vem depois disso, né, pastor? Vamos ver aí, eu tô, Eu tô vou curiosa. fazer, eu vou fazer algumas lives no meu, mas não com uma sequência. Vou fazer Uhum, periódico e vou fazer pelo Instagram da igreja. sim. Então, como a gente quer envolver toda a igreja, vou fazer em horários alternados para que aquele que pode orar, tem gente que não pode orar meia-noite. Então, eu vou fazer uma live um dia, 8 horas da noite. Às vezes, fazer de manhã ou uma tarde. Então, a gente vai pegando Uhum, todo o povo em vários horários uhum, distintos uhum. e vamos avisar com antecedência, vai ser Sim. divulgado. Então, é só para aumentar, abranger outras pessoas em outros horários. Ok. Então, se você não conhece a igreja que a gente fala aqui, porque às vezes a gente fala e parece óbvio, mas é o arroba Igreja Alameda Batista, Santa, a isso. Batista Alameda Santa Felicidade.
né? Isso. Então, se você não segue no Instagram, esteja seguindo ali. E eu tô com isso queimando no meu coração, o Espírito Santo reforçando para que, se você assistiu essa live e durante a oração do pastor João Brito, foi como se o Espírito Santo me falasse: eu tô lembrando nomes para as pessoas que estão ouvindo. Então, se durante a oração o pastor João Brito estava orando e Deus trouxe na tua memória o nome de alguém, mande o aviãozinho dessa live e diga: eu estava orando e Deus colocou o seu nome no meu coração. Você quer que eu ore por você? Esteja dando um passo. Às vezes a Isso. nossa vida de oração começa só de você se dispor a orar por alguém, interceder por Amém. alguém, né? Muito bom. Então, vamos estar fechando essa live nessa perspectiva de que o Senhor vai fazer ainda grandes coisas e a partir desse teu tempo de oração. Creia nisso, né? Amém. Então, que Deus realmente abençoe a todos que estiveram conosco. Pastor João Brito, muito obrigada. Fui tremendamente abençoada. Obrigado pelo E convite, cara. Fiquei muito honrado e eu amém. gosto de live assim, sabe? Que bom. Eu acho muito legal esse tipo Nada de live. combinado. Me Vai edifica fluir. muito. Amém. Exatamente. Me edifica Amém. muito. Dia 26, se você esteve aqui, você tem um testemunho, mande teus testemunhos por escrito para nós. Dia 26 a gente vai trazendo algumas pessoas para falar, vão estar entrando e saindo falando de curas e orando por curas e resultados de oração, não só curas, resultados, resposta de oração durante esse período do mês de abril. Um abraço a todos, fiquem com Deus, Tchau, gente. boa noite. Boa noite.